Ei, você aí. Muito boa tarde, o Globo Esporte ao vivo está no ar. Vem que sextou com o nosso Globo Esporte que tá pegando fogo. Bora começar com o Brasileirão, com os mineiros em ação. E o Cruzeiro tem o Vitória pela frente. Arroio, o equatoriano, deve ser titular e tem feito bons jogos. E o que ele tem a ver com a fofoca da semana no futebol? Você sabe? Então se liga. Arrasaram! Minha gente, agora ficou sério. O assunto da semana foi o pedido de namoro do Vini Júnior pra Virgínia, uma das influencers com mais seguidores no Brasil. Teve balão de coração, bichinho de pelúcia, coisa mais romântica. É muito amor, né? Ela só não pode ter ciúmes do Vini porque ele também é muito amado. Un ídolo, Vinícius, Neymar o Vinicius. Vinícius, Vinicius o Mbappé. Vinícius, 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 porque Vini... O Vini passou um pouco pelo que eu passei. Me inspiro nele. O Arroio já deixou bem claro nas entrevistas que ele tem o Vini Júnior como o maior ídolo no futebol. Mas a admiração não para aí. Você já reparou na camisa Arroio Júnior? E se eu te disser que ele não tem Júnior no sobrenome? O nome oficial do atacante do Cruzeiro é Kenny Alexander Arroio Alvarado. Nada de Júnior. O Júnior é uma homenagem. Pra quem será? Vinícius. O equatoriano sempre foi apaixonado pelo futebol brasileiro. É gol do Vini! Foi um sonho hecho realidade. Foi um sonho que virou realidade. Desde pequeno ele queria estar aqui. Desde que chegou ao Cruzeiro em setembro, entrou em 6 jogos de 8 que o time disputou. E já deu uma assistência. Pro Arroio, lá vai o equatoriano na linha de fundo, tocou pra trás, dominou, Christian bateu! Gol! E já que ele não namora uma influencer, ele mesmo tem que ser blogueiro. No dia da assistência, postou um tanto de fotos. Romero até tirou sarro. Não tem mais nenhuma aí pra postar? Ô, Romero, daquele jogo contra o Fortaleza, provavelmente ele postou todas. Mas a tendência é de que o Arroio tenha cada vez mais fotos em campo para publicar. Com Wanderson lesionado e fora da temporada, Arroio passa a ser a principal opção para Leonardo Jardim. Eu tinha uma vontade muito grande de estar aqui. E graças a Deus, estou. Então agora é jogar da melhor maneira possível. Mostrar futebol é o caminho para outro objetivo do jogador. Assim como o ídolo é figura certa na seleção brasileira, Arroio quer continuar vestindo a camisa do Equador. Além da seleção de base, ele foi convocado para a principal em 2024 e 2025, mas só entrou em campo no ano passado. Eu vim para o Cruzeiro para dar o meu melhor, fazer gols, dar assistência, porque é o que todo jogador sonha, estar na seleção e principalmente jogar a Copa. Se para seguir na seleção tem que jogar muito, bom para o torcedor do Cruzeiro, que está ansioso para ver o Arroio comemorar gols. Com dancinha, é claro, para fazer valer o Júnior na camisa. E a gente segue falando do Cruzeiro, só que agora o Rodrigo Rocha chegando pra resenha ao vivaço, direto da Toca da Raposa. Inclusive o Arroio, ele tem boa chance de ser titular, né? E nada melhor do que um Mineirão lotado pra mostrar serviço, não é isso, bichão? Muito boa tarde. Marcelo Lages Júnior, boa tarde, amigo. Tudo bem com você? Com quem está acompanhando o Globo Esporte? Casa cheíssima. Ao longo da semana, o Cruzeiro foi pedindo mais ingresso para o Mineirão, disponibilizando mais à venda. Na última parcial, 50 mil ingressos vendidos e a previsão do Mineirão hoje, 60 mil torcedores nessa partida contra o Vitória. Como você disse, devem ver o Arroio começando jogando no lugar do Wanderson, que está lesionado, e também trocas na zaga, né? Fabrício Bruno e Vijalba suspensos, a gente vem falando aqui no Globo Esporte essa semana. Jonathan Jesus deve ser um dos titulares. E o outro? João Marcelo, Gamarra, Cauã Prats. Quem será que começa jogando? Qual vai ser a escolha do Leonardo Jardim para esse jogo contra o Vitória? Tudo isso pode ser definido no treino de hoje, às 4 horas da tarde, aqui na Toca da Raposa 2. O Jardim faz a última atividade antes do jogo de amanhã no Mineirão.
Um abraço para você, amigo. Agora o papo é ao vivo, direto do Mineirão. Com quem? Vitor Moreira, no palco do jogo, um jogo importante do Cruzeiro com vitória, com todas as informações sobre esse espetáculo. Fala, Vitor. Oi, Léo, bom dia a você, bancada democrática, bom dia quem acompanha o Teral Esporte. Estamos aqui nas arquibancadas para falar de torcedor, de torcida. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo contra o Vitória amanhã aqui no Gigante da Pampulha. A carga máxima é de 59 mil torcedores, era de 52, mas devido à alta procura, a diretoria do Cruzeiro conversou com a empresa que administra aqui o Gigante da Pampulha e sim passou para 59 mil torcedores. Deve ficar bem próximo dessa carga total pública de amanhã aqui no Mineirão. E a gente sempre fala, né, Léo? Público onde tem muita gente, né? Tem aquela questão do reconhecimento facial, então para o torcedor chegar cedo, para não ter nenhum problema para entrar aqui no estádio amanhã, as catracas, estacionamento e também a esplanada abrem 1h da tarde, então 3 horas antes do começo da partida. A gente tem também, Léo, o quadro de arbitragem, né? Quem vai comandar, até vou pedir para que coloque na tela, para que todo mundo veja quem vai ser o árbitro do jogo e também todo o quarteto de amanhã. Vou passar aí para vocês, então, ó, Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás, a Neuza Inês Bach, de São Paulo, Hugo Sávio Xavier Correia, de Goiás, e no VAR, Rodrigo Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Só um detalhe curioso sobre esse árbitro, Léo, foi ele que apitou o empate contra o Sport. O Sport saiu reclamando demais daquele jogo, né? Então, ele apitou recentemente o jogo do Cruzeiro, volta mais uma vez para essa partida contra o Vitória, Léo. Maravilha. Vitor Moreira, estou observando, você está aí na arquibancada, né? Deu todas as informações sobre o público e você não pode mostrar o que está acontecendo aí. O que está acontecendo aí, Vitor Moreira? Teve um evento corporativo, Léo, aqui no Mineirão, e aí tá tendo uma desmontagem de palco. E aí o pessoal que administra aqui o Mineirão fala, tá desmontando, é muita gente, muito barulho. Então a gente ficou mais aqui na arquibancada, então para todo mundo saber também até por que estamos aqui, né? A gente vai tentar mostrar um pouquinho mais pra frente, pra galera segurar um pouquinho a atenção aí nos próximos vivos, né? Como que tá o gramado, tá top demais. Perfeito, então, daqui a pouco o Vitor Moreira voltando com outras informações desse Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro tem desfalques e tudo mais. Mineirão está sendo preparado, Mineirão também é de show, né, Hugão? Leopoldo Siqueira. Mas, Léo, primeiro falar do árbitro, porque a reclamação não foi só do esporte, o Cruzeiro também teve algumas reclamações em relação à atuação do Jefferson Ferreira de Moraes, mas é um árbitro novo no quadro da CBF, né? Um árbitro que com certeza vai ter aí uma carreira, mas é preocupante falar de árbitro, principalmente pelas polêmicas que a arbitragem teve. Sobre a torcida do Cruzeiro, eu tenho que falar que o comportamento da torcida na chegada do Mineirão tem sido impecável, porque o torcedor cruzeirense tem nos escutado e tem chegado e tem entrado mais cedo, tem curtido mais a esplanada, tem ficado mais a esplanada no entorno do Mineirão e tem optado por entrar mais cedo. Logo após, quando chega o ônibus, por exemplo, do Cruzeiro, que tem aquela festa sempre, daquela recepção que a torcida faz, o torcedor cruzeirense entra e já prefere ficar na arquibancada também para fazer a festa durante o aquecimento dos jogadores, para passar essa energia positiva para os jogadores. Então não tem tido confusão, graças a Deus. O pessoal tem, inclusive, elogiado bastante essa condição do Mineirão também dar atenção para a parte do cadastramento facial das pessoas que não têm tido problema disso, inclusive nos celulares. Então, ou seja, em relação a isso, o torcedor cruzeirense tem realmente feito o seu papel e entrado mais cedo no Mineirão, Leopoldo. Daqui a pouco, Vitor Moreira, direto do Mineirão ao vivo, vai trazer as chances de Libertadores. Mas aqui de título, tem sonho ainda, Hugão? Leopoldo Siqueira, me ajuda, por favor, com esse ditado popular. Você sabe das dificuldades do seu neurodivergente aqui na bancada, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. É isso mesmo o ditado? Perfeito. Então, acertei. Então, enquanto tiver bambu, tem flecha, porque com a classificação do Palmeiras ontem, a gente sabe a dificuldade que é, principalmente pelos elencos que os times têm, e não adianta também fazer vista grossa em relação ao favorecimento em muitas jogadas que o Palmeiras tem também. Tem umas rodadas, números consideráveis de rodadas até o final do Campeonato Brasileiro e pontos a serem conquistados que o Cruzeiro pode conseguir nesse ponto também. Não tropeçando... Pode interferir, Hugo. Pode interferir. Mas o que acontece é o seguinte, é sobre isso que eu estou falando. Então nós temos um Cruzeiro que, enquanto tiver chance, meu amigo, vamos atrás desse título brasileiro sim e não perder ponto bobo como fez dentro de casa. Vivo, Vitor Moreira, direto do Mineirão com informações do Cruzeiro. Cruzeiro buscando uma marca importante, é isso, Vitor?
É isso, Léo. Mas antes de falar sobre isso, uma atualização importante. Ao vivo as coisas vão acontecendo, né? O Mineirão mandou uma informação pra gente aqui de que essa carga, eu tinha falado há pouco, né, no primeiro bloco, que era de 59 mil a carga máxima, passou para 60.500. Então, daqui a pouco o Cruzeiro deve divulgar aí a nova parcial nas redes sociais, com um público bem interessante para esse jogo. Então, passou de 59 para 60.500 a carga máxima para esse jogo contra o Vitória. Teremos o Mineirão lotado para essa partida. E aí, Léo, falando agora sobre os números, né? O Cruzeiro hoje está bem próximo de chegar à Libertadores do ano que vem. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, né? O Cruzeiro tem 99,99, está com um pezinho lá de chance de ir para a Libertadores. Hoje com 57 pontos. A última equipe que conseguiu ir à Libertadores com um número maior foi o Internacional, 64 pontos. Então o Cruzeiro aí bem próximo de conseguir essa vaga na Libertadores. Mais 2 vitórias aí consegue chegar à pré-Libertadores. A fase de grupos ainda depende de uma série de resultados, né? Ainda no Campeonato Brasileiro. E ainda o Cruzeiro pode atingir, se conseguir pontuar aqui, ou com empate, ou também com uma vitória diante do rubro-negro baiano, chegar à melhor pontuação dos últimos, desde 2014. Em 2014 o Cruzeiro fez 80 pontos, em 2017 fez 57. O Cruzeiro hoje tem 57, mas ainda faltam 8 rodadas. Então o Gão há pouco estava falando de pontuação, né? O Cruzeiro também aí pode alcançar essa marca importante desde o tetracampeonato, Léo. A nota de corte é muito alta esse ano, né? Eu percebo que pela qualidade... Eu e Fael, a gente fala muito sobre isso, né? Pela qualidade dos elencos de Flamengo e Palmeiras, acaba elevando muito nos últimos anos para quem realmente foi campeão. Antigamente a gente percebia times... Eu vi time ser campeão brasileiro com 69, 71 pontos, com 74 pontos. E hoje essa nota de corte ela sobe bastante, se você quiser falar de título. E quando você fala de classificação de Libertadores, mais ainda até. E eu acho considerável, por exemplo, os pontos que o Cruzeiro tem em relação a quem está fora, inclusive, da pré-Libertadores naquela situação, né? Já tem um número considerável para quem está na pré-Libertadores e também um número considerável para quem está longe também dessa pré-Libertadores. Ou seja, Cruzeiro de volta à Libertadores, depois de toda a crise que passou, pelos crimes que foram cometidos e, sem dúvida nenhuma, voltando ao cenário de onde ele nunca deveria ter saído, é realmente satisfatório e gratificante ao cruzeirense esse momento da história do nosso Cruzeiro Esporte Clube. É isso, Léo. Vamos lá, o Cruzeiro hoje fecha a preparação às 4 horas da tarde na Toca da Raposa, aí já concentra e o técnico Leonardo Jardim tem problemas para encarar o Vitória aqui no Mineirão. 3 desfalques no time titular. A zaga titular está toda fora. Fabrício Bruno foi expulso contra o Palmeiras, também contra o time paulista. O Vidalba tomou o 3º cartão amarelo. A tendência é de que Jonathan Jesus e João Marcelo eles acompanham a dupla de zaga. E no ataque o Wanderson está fora da temporada, com várias lesões na perna por causa daquela falta do Gustavo Gomes, que a CBF considerou limpa, mas por causa daquela falta, segundo os médicos do Cruzeiro, ele teve várias lesões na parte posterior da coxa. E aí, então, os 3 desfalques do Cruzeiro, Arroio deve ser o substituto do atacante do Cruzeiro, Léo. Maravilha, Vitor Moreira. Vou te escalar para a final amadora lá em Neves, Areias e Menezes, domingão no Estado Municipal. Pode ser? Ô, bora! Um abraço, irmão. Bom final de semana e o Gão no telão escalando esse provável time do Cruzeiro. Fala, Gão. Vamos lá, Leopoldo Siqueira. A gente vai de Cássio, a gente confia na nossa dupla de defesa, Jonathan Jesus e João Marcelo também, dessa vez com ritmo de jogo. O William e Kaique fazendo as nossas laterais, Lucas Romero e Lucas Silva nessa transição, conectando o Matheus Pereira, o Christian, que é o nosso coringa aqui, atuando e pisando dentro da área, o Arroio cobrindo muito bem o Wanderson nesse setor aqui, fazendo essa transição com o Kaique, Matheus Pereira armando, Caio Jorge, que é a principal peça do Cruzeiro nesse setor ofensivo de volta também, Leonardo Jardim comanda o Cruzeiro, que vai ganhar do Vitória no Mineirão, com certeza, Leopoldo Siqueira.